Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 6. E esse texto, aparentemente, ele trata de uma escolha de 7 homens para uma tarefa, e só isso, mas algumas igrejas utilizam esse texto para designar pessoas para um ministério chamado diácono. Outros veem nesse texto a oportunidade de resolver alguns problemas, mas eu vejo nesse texto aqui espiritualidade. Eu vejo nesse texto aqui algo que, nas entrelinhas, poderia atrapalhar o crescimento dessa igreja. E o que está aqui pode ser útil em qualquer lugar que você tiver. Se você é um dono de uma empresa, o que está aqui, esses princípios que estão aqui, você pode utilizá-los. Se você é um dono de casa, chefe de família, se você é um funcionário, esses princípios que estão aqui podem muito te ajudar. Mas, na verdade, nesse momento da história dessa igreja que se inicia, estava começando essa igreja, esse era um problema que estava acontecendo que poderia destruir ou atrapalhar o crescimento dessa igreja. Veja, eles já tinham passado por uma perseguição, a perseguição não impediu de crescer. Eles passaram por um problema interno de Ananias e Safira, que teve uma atitude totalmente diferente do que o Espírito Santo estava indicando, seria um motivo para rachar e destruir essa igreja, mas não destruiu. E agora eles têm um problema seríssimo, problema de crescimento. Cresceram demais. E esse santo problema poderia acabar e destruir a igreja, porque pessoas que estavam designadas para algumas coisas tiveram que abrir mão das coisas que estavam fazendo para fazer outras coisas, que também eram importantes, mas que poderiam desvirtuar o foco, a função de cada um. E aí a pessoa passar a fazer uma coisa que outro poderia fazer, achando que ninguém poderia fazer, e o resultado fosse de um decréscimo da igreja. O texto mostra, então, em Atos 6, a escolha dos 7. E eu queria ler do versículo 1 ao 7, depois nós vamos estudá-los um a um. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O texto mostra, então, uma situação. A igreja estava crescendo. E a questão aqui exatamente era essa. Começou a crescer demais. O número dos discípulos aumentou assustadoramente. Se aumenta o número de discípulos, aumenta o número, a demanda. Aumentou a demanda. Por quê? Porque se você olhar para a história que nós caminhamos até agora, todos estes homens que nós estamos falando aqui estavam reunidos na festa do Pentecoste lá em Jerusalém.
3 grandes festas, e uma das grandes festas que juntava o povo de todos os lugares do mundo era a festa do Pentecoste. Então, judeus de todas as partes estavam ali para essa festa. Acontece que nessa festa o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 homens e todos cheios do Espírito Santo começam a falar a mensagem do Evangelho àquelas pessoas de várias partes do mundo, e eles são impactados pela mensagem que o próprio Espírito Santo estava dizendo. E essa mensagem era simples. Eles entendiam que eram pecadores e precisavam de conversão, precisavam de arrependimento, precisavam de salvação. Era o próprio Espírito que estava fazendo isso. E eles são impactados por essa mensagem. E por causa desse impacto da mensagem, dessa conversão genuína a Jesus Cristo, eles não queriam sair mais de lá de Jerusalém. E a gente vai perceber que eram 120, quando estavam reunidos no cenáculo para orar. E aí vem o Espírito Santo em Atos 2, há um sermão de Pedro, e eles passam a ser 3.000 pessoas convertidas. Depois, no sermão de Atos 4, passa a ser 5.000. Em Atos 5, o Lucas já diz que é um grande número de homens e mulheres. A maioria desse pessoal fica em Jerusalém. E aí começa toda aquela coisa gostosa que a gente está estudando em Atos, que era a necessidade de um suprido pelo outro. Alguém que tinha um campo e tinha outro campo, vários campos, ele dizia, não, eu vou vender um campo, porque eu não preciso de tanto campo, para poder abençoar esses que estão ficando sem comida. Vamos cuidar deles, vamos abençoá-los. Eles ninguém vai ter falta de nada. E até agora nós vimos que Atos está dizendo, e ninguém tinha falta de nada. Todo mundo era suprido. Só que não faltou mantimento e nem faltou comida. Não faltou disso, faltou gente. E por ter faltado gente, o aumento dessa demanda aumentou então algumas coisas. Olha o que está no versículo 1b. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Começou, então, quando há um aumento, quando a igreja cresce, crescem as demandas. Quando a empresa cresce, crescem as demandas. Quando o lar cresce, crescem as demandas. Vocês eram só 2, agora vocês são 3. Alguns são 4 já. Em vez de ser 2 só, já pulou para 4. As demandas crescem. E uma coisa que cresceu no meio deles também, no meio da demanda, a murmuração. Gente reclamando porque as coisas não estavam acontecendo como deveriam acontecer. Então parece que está no pacote a queixa, parece que é natural do ser humano, quando as demandas aumentam, aumenta a murmuração. Mas a murmuração que tinha um sentido, havia um pouco de preconceito na questão. Os judeus de fala hebraica eram aqueles que eram judeus sem mistura. E os judeus de fala grega eram aqueles que tinham saído, talvez até casado com outras mulheres, estavam em outros países e absorveram não só a cultura, mas também a própria fala helênica. Então havia um sentimento de que estes eram inferior àqueles. E os que estavam fora perceberam que na distribuição diária, primeiro os judeus de fala hebraica distribuíam para as viúvas deles. E aí, como era muita gente, não sobrava tempo para as viúvas de fala grega. Sabe aquela história, Deus salve as mulheres bonitas e as feias se der tempo? É mais ou menos assim. A ideia de que havia um sentimento de que essas primeiro e depois se der tempo as outras. Então esse sentimento, quando vai aumentando a demanda, com certeza vai haver ruído, vai haver gente descontente, vai haver gente dizendo, olha, vocês não estão fazendo como faziam antes, a coisa não está tão certa como deveria estar. Quando aumenta a demanda, também aumenta a negligência de alguém. Quando a igreja aumenta de tamanho, começa a ter um sentimento que alguém está sendo negligenciado. Quando a empresa aumenta de tamanho, parece que não está sendo contemplado todas as pessoas. Quando as coisas aumentam de volume, parece que você não consegue mais fazer como fazia antes. Alguém se sente negligenciado. Olha o que o versículo diz. As viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Parece uma lei da seleção natural. Os mais fortes sobrevivem.
quem tem a indicação, quem tem o poder, parece que vai levando melhor. As viúvas de fala hebraica eram tão viúvas quanto as de fala grega. Só que elas tinham um plus. Elas eram hebraicas. Então, os homens que estavam, talvez, ajudando na distribuição, os próprios apóstolos acabavam tendo dificuldade para contribuir com todos. E talvez os homens colocavam elas na frente. As outras eram deixadas de lado. Não se pode saber o que acontecia. A verdade é que havia, sim, alguém ficando sem receber o cuidado necessário, porque aumentou. Aumentou o tamanho. Quando a demanda cresce, alguém fica sobrecarregado. Se alguém fica negligenciado, se há murmuração, alguém fica sobrecarregado. Olha que está o versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos à mesa. Nós não estamos tendo tempo para fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Não é que os apóstolos eram preconceituosos, não é que os apóstolos estavam cuidando mais de uma da outra, é porque os apóstolos em 12 tinham que dar um cuidado para todas essas. Então o que a gente aprende aqui é que a questão era essa, uma demanda, simplesmente cresceu. Todo organismo que cresce precisa de organização. Todo organismo que cresce precisa de uma estrutura. Seja ela mais simples possível. Esse romantismo de querer fazer todas as coisas você mesmo, isso é romantismo. O que a gente aprende é que a Bíblia nos revela uma solução extremamente simples. A solução para demandas que aumentam é divisão de tarefa. E a divisão de tarefa acontece do versículo 3 em diante, até o versículo 6. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, e os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Qual foi a solução das demandas? Divisão de tarefa. Tão simples. Mas que se não houvesse essa divisão de tarefa, teríamos grandes problemas. Primeira lição que eu aprendo na divisão de uma tarefa, seja ela dentro da igreja, seja ela em qualquer lugar, é o que está aqui. Versículo 3a. A solução do problema do corpo, ou da igreja, ou da organização, está na própria organização. A solução do problema que você está passando está aí com você. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. O corpo tem solução para os problemas do corpo. Às vezes a gente reclama de algumas coisas, não percebe que algumas coisas precisam ser feitas, a gente reclama de que elas são feitas, mas de repente a resposta está exatamente na gente. Somos nós que podemos fazer isso. E aqui está dizendo uma coisa muito simples. Os apóstolos olharam para aqueles homens e disseram assim: vocês precisam escolher entre vocês 7 homens. Segunda coisa que eu vejo, que a divisão de tarefas passa pela escolha de pessoas certas. Veja que os apóstolos não disseram escolham qualquer um, escolha qualquer um entre vós, entre vocês, qualquer pessoa, porque na verdade essa tarefa que eles vão fazer qualquer um pode fazer. Não, nada disso. Olha só as credenciais desses homens. A divisão de tarefas passa pela escolha das pessoas certas. Homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria. Agora eu peço para você, para servir mesa e dar comida para aqueles que precisam, por que esses caras precisavam ter essas credenciais? É porque precisa-se para, sim,
cuidar de pessoas, para cuidar das suas necessidades, suprir as suas necessidades, é bom que essa pessoa tenha um bom testemunho. Estes homens estariam mexendo com dinheiro. Sabe por quê? Porque na divisão das coisas o pessoal levava e trazia aos pés dos apóstolos todas as doações. Eles ficariam responsáveis por pegar essas doações e comprar comida para as pessoas. Tinha que ser bom testemunho, bom caráter para lidar com dinheiro. Então não é qualquer um. Mesmo que é uma divisão de tarefas, mas precisa ter qualificação. Segundo, cheios do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, sim, claro, tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu fiquei pensando em hoje. Como precisa de gente cheia do Espírito Santo para amar as pessoas com mais necessidade? Estamos tratando de viúvas, de fala grega, que por ser viúva já eram marginalizadas, e por ser de fala grega, duplamente marginalizadas. Por serem mulheres, mais ainda marginalizadas. O último do último do último. Só alguém cheio do Espírito Santo começa a olhar a multidão e dizer assim: o meu Senhor me leva àqueles que mais necessitam. Primeiro, os que mais necessitam. Só quem tem o Espírito Santo tem essa postura. Sabe qual que é a nossa postura humana e carnal? É o seguinte: primeiro eu, depois os meus, e se der, os teus. Gente cheia do Espírito Santo para servir mesa? Não é desperdício de Espírito Santo? Não. É porque gente que serve mesa serve pessoas que não são servidas. Gente que serve mesa serve pessoas que não têm voz para dizer: oh, está faltando. Sabe quando você passa na frente de um ambiente onde o atendente público desdenha das pessoas que estão sentadas? E só porque a pessoa chegou e foi lá e falou assim: oh, eu estou aqui, será que você não pode atender? Ela vai colocando ela por último na fila. Você nunca passou por isso, você nunca viu isso. Agora, se o atendente é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não permite esse tipo de arrogância e egoísmo. E por último, tem que ter sabedoria. Que além de administrar o dinheiro, ainda tinha um monte de gente muito sacana. Gostava de enganar. Sabe gente que dá migué? Sabe aquele cara que passa na frente do INSS mancando, daí depois passa, ele tira as coisas e vai andando? Sabedoria para não ser enganado por Ananias e Safiras da vida. Divisão de tarefas. Mas precisa ser escolha das pessoas certas. Divisão de tarefa aumenta a eficiência. Como aumenta a eficiência? Não, quando eu faço é melhor. Juntos fazemos mais e melhor. Às vezes nós fazemos uma coisa bem, mas quando nós nos dividimos em várias tarefas, nós começamos a fazer as outras coisas mais ou menos. E foi isso que os apóstolos entenderam, versículo 3c. Passaremos a eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos não estavam dizendo que alguém era melhor que eles ou que eles eram melhores que os outros. Os apóstolos não estavam dizendo assim: esse servicinho de servir a mesa, isso aí é para eles. Nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração, porque esse é top 10, esse é o melhor que tem, isso é que funciona, isso que resolve o problema da igreja. Não, eles estavam dizendo: olha, nós precisamos continuar crescendo, recebendo e abençoando as pessoas que vão chegar. Nós não temos condição de fazer essas coisas. E Deus nos incumbiu para duas coisas. E nós vamos fazê-las, porque outros podem fazer as outras. Mas Deus me deu para fazer isso, então eu preciso fazer aquilo que Cristo me mandou fazer.
E não vou gastar tempo com aquilo que Cristo não me mandou fazer, embora isso seja extremamente importante, porque Deus vai dar alguém para fazer. Isso é o conceito da divisão de tarefas. Aumenta a eficiência, porque daí essas viúvas não foram mais negligenciadas. E o ministério da palavra continuou sendo pregado, e os apóstolos continuaram fazendo o que tinham que fazer, e a igreja continuou crescendo. A divisão de tarefas renova o ânimo da igreja. Tal proposta agradou a todos. Por que tal proposta agradou a todos? Porque todos estavam sofrendo com isso. Estavam vendo que aquele era um fator complicador. Imagina, chegava toda vez na reunião pública, alguém dizia assim, você viu a fulana? Viu, ela não recebeu de novo a comida essa semana. Mas por que, gente? Sabe que alguém não pode fazer isso? Aí outra semana, olha, tive que dividir, porque a coisa está bem complicada. Eu estou vendo que isso aí está sendo uma confusão. Não sei por que isso não está sendo resolvido. E a tristeza vai tomando conta da igreja e a gente nem percebe isso. De repente, aquelas pessoas ali olham e veem exatamente uma resposta à oração deles. Puxa, que bênção, que boa ideia. Agora nós estamos dividindo tarefa, ninguém vai ficar faltando, ninguém vai ficar sobrando, todo mundo vai ser cuidado e o ânimo da igreja volta. Eles se agradam dessa proposta, porque essa proposta é para o bem de todos. A divisão de tarefa une a igreja. Versículo 5b, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente de Antioquia. Eu quis ler novamente o versículo para você atentar para uma coisa que a gente não percebe se não estudarmos melhor o texto. Todos os nomes destes homens são de fala grega. Pensa comigo, meus irmãos, na hora de escolherem, a igreja escolheu exatamente só gregos, só gente de fala grega. A demonstração que a igreja está unida é que toda a igreja não falou assim, não, vamos escolher metade hebraica, metade grega, para não ter divisão. Nós estamos aqui, nós estamos de olho, vamos fazer fiscalização, para ver se agora eles não vão fazer maldade e não dá para as nossas. Não, a igreja escolhe exatamente só da fala grega para dizer sim, nós queremos reparar esse erro, e os de fala grega vão cuidar sim das suas viúvas. Então isso é a demonstração de que nós estamos em unidade, ninguém está com medo, nem com concorrência, de que alguém vai fazer aquilo que eu preciso fazer, e aí vai tomar o meu lugar. E o diabo brabo, porque ele queria colocar uma polêmica. Ele queria colocar uma confusãozinha. Tá vendo? Só escolheu gente de fala grega. Tá vendo como é que são as coisas? Isso aí foi daquele partido. Fizeram o Centrão pegou, e aí já deu, né? Essa coisa política, vamos fazer um governo de coalizão. Teve isso. Escolheram exatamente. Então, o que está faltando? Está faltando gente de fala grega para se posicionar, para ajudá-los. Então, agora vai ter. Ninguém ficou dizendo assim, eu sou de fala hebraica. Eu acho que eu estou em minoria no Congresso. Eu acho que eles não vão atender mais as minhas petições. Que divisão de tarefa une a igreja. A divisão de tarefa gera valorização. Olha só o que diz o versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Se você olhar no capítulo 15, orar e impor as mãos foi exatamente a mesma ação que a igreja e os apóstolos fizeram com Barnabé e Paulo quando os enviaram. Foi a demonstração clara de que
não tem tarefa mais importante ou menos importante. Não tem alguém que faz uma coisa que é super incrível e outro que faz uma coisa que é necessário. Não. Inclusive a palavra usada aqui, que no versículo 3 e 4, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo de sabedoria, passem esta tarefa, é esse serviço, e nós dedicaremos à oração e ao serviço, é a mesma palavra, diaconia, que sai a palavra diácono de hoje. Está dizendo então aqui, eles vão fazer este serviço e nós vamos fazer este serviço. É serviço, são servos, são iguais, é valorizado, tanto quanto alguém que está no ministério da palavra. Para Deus e para a igreja de Cristo, não pode existir algo que seja mais do que o outro, porque todos são servos. Enquanto nós estamos sentados aqui, você está ouvindo a minha voz, tem alguém lá fora cuidando do carro para que ninguém roube, e ele é tão honrado quanto eu, que estou aqui. Ele está fazendo algo para que nós pudéssemos sentar e ouvir a mensagem em paz. Ele é tão servo quanto eu. Ele é tão ministro quanto eu. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão sendo ouvindo da palavra, sendo estimuladas a adorar o Senhor e a viver com Cristo e a amar Cristo. Enquanto nós estamos aqui, alguém abriu mão de estar aqui para estar lá. Porque eu não poderia fazer todas essas coisas, nem todos aqui poderiam fazer todas essas coisas, alguém tem que dividir as tarefas. Enquanto nós estamos na segunda-feira fazendo qualquer outras coisas que estamos fazendo, tem um grupo de pessoas que estão lá no Centro Pop. E estão fazendo a obra do Senhor, porque a divisão de tarefa valoriza a igreja. E tantas outras pessoas. E tantas outras circunstâncias, e tantas outras situações. Por isso, a imposição de mãos daqueles homens estava dizendo assim, vocês serão enviados para fazer a obra do Senhor. É tão importante quanto alguém que impôs a mão em nós, para que a gente pudesse fazer a obra do Senhor. Então, o que você faz para o Senhor, para abençoar pessoas, é ministério. E é bênção. E mostra que nós estamos dividindo tarefas, porque ninguém vai fazer todas as coisas tão bem quanto todos podem fazer. E por último, quando há divisão de tarefas, há crescimento. Se não há divisão de tarefas, o corpo morre. Se o coração quiser fazer tudo, se o pulmão quiser fazer tudo, se a cabeça quiser fazer tudo. Até Jesus dividiu tarefas. Ele veio, morreu, e ressuscita, vai até os 12 e diz para eles que eles fossem até Jerusalém e delega a tarefa de ser igreja. Então, o que a gente percebe aqui, no versículo 7, é que a palavra de Deus se espalhava. Veja o versículo 7 diz, assim, então assim, porque houve toda essa divisão de tarefas, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Um crescimento contínuo, que não foi parado porque alguém estava fazendo demais e alguém de menos. Porque todos estavam fazendo aquilo que Deus os mandou fazer. Por isso é tão espiritual quanto orar, servir.
É tão espiritual ler a palavra, mas também é espiritual que você levante os olhos e perceba, tem alguém cansado? Eu posso servir e dividir a tarefa com essa pessoa. Não precisa ser só na igreja não, gente. Em casa. Às vezes você está vendo o seu cônjuge atarefado demais e você não move uma palha. Divisão de tarefa é tão espiritual também, porque mostra que você se importa com pessoas. Divisão de tarefa também é algo que Deus espera de nós. Não é possível que alguém esteja passando necessidade e eu fico olhando para os outros dizendo assim, será que alguém não vai fazer nada? Divisão de tarefas então eu quero fazer minha parte. Conclusão que eu tiro, queridos, é que a igreja primitiva tinha lá 3 pilares muito parecidos com a nossa. Primeiro, eles tinham cuidado. Então, eles escolhem irmãos de bom testemunho para cuidar das viúvas de fala grega. Segundo, eles tinham ensino. Então, alguém estava cuidando e outros estavam se dedicando à oração e ao ministério da palavra para que houvesse a terceira coisa, que era a missão. A palavra de Deus sendo espalhada. O que eu percebo é que a estrutura dessa igreja aqui é muito simples. Tem gente que cuida, tem a pregação do evangelho e ponto. Cuidado, ensino e missão. Cadê? Pastoreio, ensino e missão. Tem alguém com necessidade na igreja? Então nós estamos falhando. Então nós precisamos perceber, estamos dividindo tarefa. Alguém está sendo negligenciado porque talvez alguém está parado. Se há levitas cansados, é porque há levitas sentados. Então essa divisão de tarefas ela é tão espiritual porque Deus sabe disso e o diabo também. Uma estrutura extremamente simples de ministérios funcionais para cumprir as suas funções. A função é servir pessoas, a função é pregar o evangelho, a função é mostrar o amor de Deus, a função é essa, a missão é essa. Então o desafio que eu tenho nessa noite para você, meu irmão, é que se você está cansado de fazer algo, vamos olhar, porque talvez tenha alguém que está cansado de esperar por algo. Então eu queria dizer para você, para sair de uma zona de conforto e se oferecer. Não se oferecer no sentido, mas dizer assim, olha, fulano, eu vejo que você está aí, posso lhe ajudar? Pastor, eu gostaria de ajudar. Talvez você tenha uma liderança que você não sabe. Ore a Deus. Mas há tanta coisa para se fazer para o reino de Deus, tanta coisa para se fazer para a obra de Deus, para a igreja continuar crescendo. Não se retire do trabalho. Deseje trabalhar. Abra o seu coração para fazer algo, porque Deus vai te usar. Esteja cheio do Espírito Santo. Clame ao Senhor por sabedoria. E Deus vai usar. E Deus vai levantar. Tenho certeza que tem muita coisa para se fazer. Por isso eu queria orar com você. Terminando esse tempo da palavra, porque nós vamos passar a ceia do Senhor, porque hoje nossos queridos estão pela primeira vez tomando a ceia do Senhor, os batizandos, né? Alguns. Eu quero orar com você. E eu gostaria de orar para você por um despertamento no seu coração. Servir é a demonstração clara de que você entendeu a mensagem do Evangelho. A pergunta não é para que você serve. A pergunta é no que você serve. Tem gente do seu lado atarefado demais? Então divida tarefas. Você tem dificuldade de dividir tarefas? Então ore. Para que Deus te dê condição, para que a obra não pare.
para que nada deixe de ser feito. Muito pelo contrário, mais pessoas possam ser alcançadas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. No nome santo de Jesus Cristo, eu coloco diante do teu altar a tua igreja, Senhor. Muito obrigado pelo crescimento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por tantos líderes que o Senhor tem levantado nessa igreja, com tantos homens e mulheres que têm feito a sua obra. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por cada um. Aqueles que cuidam do estacionamento, aqueles que estão aqui na porta, nos recepcionando com tanto carinho, aqueles que estão lá nas células, liderando, abrindo suas casas, também liderando célula, aqueles que estão, ó Deus, nos projetos, aqueles que estão, ó Deus, em algum ministério. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem dado pessoas para servir. Mas, Senhor, nessa hora eu clamo para que a tua igreja, nesse momento onde o Senhor tem nos dado um crescimento tão gostoso, que nós não pequemos, ó Deus, pela falta de divisão de tarefas. E talvez estejamos fazendo coisas que o Senhor não nos pediu. Pai, e que a tua obra não deixe de ser feita, mas ela cresça com mais gente servindo uns aos outros. E que ninguém sinta a ausência de cuidado ou de serviço. E que o Senhor nos dê sabedoria para servirmos com excelência. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor.